mas estou muito feliz, né, agradecendo aí o convite que foi feito, e aquilo que Deus ministrou no meu coração, é o que eu trouxe para, de certa forma, alimentar o seu também nessa noite, porque a gente sai de casa, porque a gente quer ouvir a voz do Senhor, né? Então, muito obrigado aí pelo convite. Eu sou o pastor Charles, da Igreja Batista Shalom, ali na Ilha dos Araújos. Estamos aí, muito obrigado. Estamos aí na jornada, vamos completar 22 anos, graças a Deus, do ministério pastoral. Me batizei aos 15 anos, estou indo para 54 e aguardando ansiosamente a volta do Senhor. Tenho certeza que vai ser muito melhor do que qualquer experiência que a gente já viveu aqui nessa terra. A palavra do Senhor para nós está em 2 Reis, capítulo 3. A minha versão é a Nova Bíblia Viva. Então, você vai acompanhar comigo, eu acho ela mais fácil, né? Da gente entender e compreender o texto. Eu quero falar de uma batalha que reuniu 3 reis, e cada rei desse representa um tipo de homem. E aí você, nessa noite, você vai fazer um autoexame para perceber onde é que você se encaixa. Nós temos o carnal, ou carnudo, nós temos o omisso, mas nós também temos um homem espiritual. Então, na verdade, as nossas escolhas vão definindo quem nós somos, não é? Nós somos livres para fazer escolhas, mas nos tornamos reféns das consequências das escolhas que fazemos. Então é prudente a gente sempre buscar em Deus orientação para tomar a decisão correta, tá? Está aparecendo ali, eu vou pedir você depois, não faz isso muito depois do final do culto não, esse é o nosso canal no YouTube, se inscreva depois. Quando as coisas não são de Deus, a gente não precisa nem pedir, né, irmão? Vocês são da igreja, sabem muito bem como é que é difícil. Pastor Charles Smith, vou aparecer de cabelo preto, mas sou eu mesmo, viu? Isso foi um tempo um pouco distante, cabelo embranqueceu, mas depois, por favor, se você puder, se inscreva e nos ajude aí. Amém? 2 Reis, capítulo 3, a partir do 1º verso. Na minha versão está escrito assim: no 18º ano do reinado de Josafá em Judá, Jorão, filho de quem? De Acabe, começou a reinar sobre o povo de Israel, e o seu governo durou 12 anos. Historicamente, nós estamos falando aqui do ano de 894 a.C. O seu governo durou 12 anos. A capital de Israel era Samaria. E Jorão fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém seu pai e também sua mãe foram piores do que ele. Pelo menos Jorão derrubou a coluna de Baal que o seu pai havia feito. Primeiro ponto que nós vamos identificar nesse texto: Deus sempre dá a escolha para cada um de nós para reescrevermos a nossa história. Nós não precisamos cometer os mesmos erros daqueles que vieram antes de nós. Amém, irmãos? Você não precisa repetir os erros dos seus pais. Acabe e Jezabel, eu não preciso falar muito, porque a reputação dos dois é muito conhecida dentro da palavra de Deus. Através de Jezabel e Acabe foi introduzido o culto a uma divindade cananeia, ao deus Baal, que tinha sua versão feminina chamada Azerá. Baal era, segundo os cananeus acreditavam, o deus, né, que enviava chuvas, era o Deus que permitia ter colheitas abundantes, ele era o Deus da fertilidade. Aí é interessante que o texto diz, nós vamos ver isso aqui, que Jorão, ele não repete o erro da idolatria de Baal, mas preste atenção, ele continua sendo uma pessoa idólatra. Então ele não aprendeu nada com o erro dos seus pais, tá? Nós vamos ver isso aqui, totalmente diferente do outro rei que nós vamos ver nesse texto. Então o texto diz, no verso 3, que apesar disso, ele imitou o grande pecado de Jeroboão, filho de Nebate, que levou o povo de Israel a pecar. Todo mundo sabe que depois da morte de Salomão, o que vai acontecer com a monarquia ou com o reino, né, de Israel? Ele vai ser dividido em 2 reinos, lembram disso? O reino do norte, capital, Samaria. O reino do sul, ou de Judá, capital, Jerusalém. Nós tivemos 19 reis que governaram o reino do norte, irmãos, um pior do que o outro.
Pensam que são 19 dinastias que vão se manter no poder por praticamente 200 anos, e cada um que sobe ao poder é pior do que o anterior. E o interessante na história desses reis do norte é que todos eles vão se assentar no trono, ou por uma conspiração, ou por assassinato. O pecado encurta a nossa existência na terra, sim ou não? Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o que Deus nos oferece? Morte ou vida? Provérbios 16, verso 7 fala o quê? Que quando os passos de um homem, quando a vida de um homem agrada ao Senhor, o que Deus faz? Com que os seus inimigos tenham paz com ele. Até para a gente ter paz, nós precisamos ter um estilo de vida que agrade ao Senhor. E Jorão não entra pelo caminho da adoração de Baal e Azerá, mas ele segue o caminho da idolatria do primeiro rei do reino do norte, Jeroboão I. Todo mundo sabe que Jeroboão I, quando assume o trono, ele cria 2 bezerros de ouro, coloca um na cidade de Dan e outro na cidade de Betel, para impedir que o povo fosse ao templo de Jerusalém adorar ao Senhor. Qual que é o nosso erro nesse mundo de hoje? Ainda tem muita gente trocando o cordeiro pelo bezerro. O que muda a nossa vida, irmãos, não é o bezerro, é o cordeiro, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Dá um glória a Deus que você está vivo. Nós adoramos ao cordeiro. Jorão é um exemplo dos reis que passaram pelo norte, e que assim como os demais que vieram antes dele e depois dele, a maioria não foi fiel ao Senhor. O que acontece? Nós acabamos de ver, em Provérbios 16, 7 diz: se a minha vida agrada ao Senhor, Deus faz com que os meus inimigos tenham paz comigo. Mas se a minha vida é de desobediência, o que acontece? Deus levanta inimigos e adversários contra a minha vida. A gente vai ver que Acalias, Acasias, que era irmão de Jorão, ficou pouco tempo no trono. O capítulo 1 de 2 Reis mostra que ele cai do terraço do palácio e ele manda consultar, se o deus Baal poderia curá-lo. E o profeta cruza o caminho e manda dizer a ele que ele morreria. Se você ler depois o verso 17 do capítulo 1, nós vamos ver que Acasias morre, mas ele não tinha filhos. Então quem vai assumir o trono é o seu irmão Jorão. E quando ele assume o poder, como ele não se afasta do caminho de idolatria da sua família, verso 4: Messa, rei de Moabe, seu povo eram criadores de ovelhas. Eles pagavam a Israel um tributo, um imposto anual de 100.000 cordeiros de lã e 100.000 carneiros. Porém, depois da morte de Acabe, o rei de Moabe se revoltou contra o rei de Israel e ele não quis mais pagar tributo a Jorão. O que Jorão vai fazer quando Messa, o rei dos Moabitas, não decide mais pagar tributo para ele? O que diz o próximo verso? Verso 6, Então, naquela ocasião, Jorão, o rei de Israel, diante dessa atitude, preparou o seu exército, que ficou de prontidão para lutar contra Moabe. Jorão é o primeiro tipo de homem que existe, o homem carnal. O homem que não busca conselho, que não busca orientação e que toma suas decisões sem consultar ao Senhor. O texto diz que assim que o rei dos Moabitas deixa de pagar tributo, o que ele decide fazer? Ele convoca o exército e prepara uma guerra. Gente, eu estou falando aqui para quem é adulto e é experiente. Numa guerra tem sofrimento? Só um dos lados que sofre? Numa guerra, gente? Nós temos danos emocionais, nós temos prejuízos materiais, sim ou não? Alguém aqui gostaria de viver num país que está em guerra? Jorão convoca o seu exército, mas preste atenção, como ele não tinha o temor de Deus, ele não consulta a Deus se era para ele começar essa guerra. Então Jorão representa o homem que resolve os problemas na força do seu braço. E você vai observar que todo homem que não busca direção de Deus para tomar decisão na sua vida,
as coisas dão errado e ele sempre vai encontrar alguém para atribuir culpa pelo seu fracasso. Vamos relembrar de uma outra história? Vocês se lembram de Elimeleque, marido de Noemi, que morava onde? Em Belém de Efrata. Belém significa o quê? Casa do pão. Efrata significa terra frutífera. A Bíblia mostra que ele era dono de terras. Quando houve uma escassez de alimentos, porque tinha um problema de seca, e nós estamos falando de uma época que a base da economia da nação era a agricultura, ele decide ir embora de Belém. E carrega Noemi com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Vem a grande pergunta. A Bíblia diz que ele orou pedindo a Deus uma direção para onde ele deveria ir, porque tirar a família de Belém era justo. Ele estava tentando salvar a família dele. E a Bíblia diz que ele foi buscar segurança e comida onde? Em Moabe. Olha como é que Moabe sempre aparece na história do povo de Deus. O que acontece quando ele chega em Moabe, gente? Rute capítulo 1. Ele é o primeiro a morrer. Salvar a família não era um desejo ilegítimo. Mas não tem plano bem sucedido nessa terra se nós não consultamos ao Senhor antes. Nós moramos numa cidade que paga um preço até hoje muito caro, porque famílias foram desfeitas, porque nos tempos de crise muitos foram para os Estados Unidos. Largaram a esposa e largaram os filhos para trás. E nós temos uma geração de filhos que foram criados por avós, e não é responsabilidade dos avós criarem os seus netos. Eu acho muito cruel quando um filho, uma filha, adulto, joga problema para os pais quando os pais estão na velhice. Amém, irmãos? Ou misericórdia? Misericórdia. Nós temos uma geração em Valadares que foi criada pelos avós. Foi legítimo você tentar emigrar, ir para um outro país para você tentar garantir um mínimo de conforto para sua família? Eu acho que não tem nada de errado, desde que Deus aprove isso. Porque o desejo pode ser legítimo, mas se não tiver a bênção de Deus, vai quebrar a cara do outro lado. E eu não entendo, irmãos, como é que alguma coisa pode dar certo quando a sua família é destruída. Então Jorão representa o homem carnal, aquele homem que Paulo em 1 Coríntios 2,14 diz que ele não entende as coisas espirituais, porque isso lhe parece o quê? Loucura, porque o que é espiritual só pode ser discernido espiritualmente. Vocês estão entendendo que na igreja nós temos ainda Jorão que estão no meio de nós? Pessoas que se assentam, que ouvem a palavra de Deus, que têm o testemunho, que têm a palavra, mas que agem sem buscar a orientação de Deus. E aos casados, se lembrem de uma coisa, você tem que procurar direção, não é só de Deus não, tem que aprender a conversar com a esposa e com os filhos, para decisões que vocês querem tomar. Porque quando Elimeleque saiu de Belém de Efrata, ele carregou a esposa e carregou os 2 filhos. Mas a Bíblia diz que quando ele chegou na terra de Moabe, o primeiro a morrer foi ele. E os filhos se casaram com mulheres moabitas, estabeleceram uma aliança que Deus condenava na própria palavra dele, na lei de Moisés. E passou um tempo, quem é que vai morrer? Malom e Quilion. Então quando você é um homem casado, você tem que entender que as suas decisões vão afetar a sua família também. Então que Deus possa te encher de sabedoria, para na hora que você for tomar decisões, você aprenda a compartilhar com a sua esposa, e em muitas situações com seus filhos também. Porque quando um homem se casa, não sou mais eu, somos nós. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo agora muito estranho, porque as pessoas estão dizendo que a igreja são elas. Eu falei, não, você não é igreja, você é templo do Espírito Santo. E igreja não sou eu, igreja somos nós. Quando nós estamos reunidos, nós nos tornamos igreja. Mas isolados, irmãos, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Tem homem espiritual aqui? Porque nós estamos sofrendo, sabe por que nós estamos tendo taxa de divórcio alto dentro da igreja? Porque nós não estamos tendo homens que são sacerdotes, nós estamos tendo moleques, que estão casando, constituindo família e prejudicando a vida dos outros. E eu espero nessa noite estar falando para homens, que são sacerdotes, que valorizam o sacerdócio que Deus confiou a você, que não toma decisão isolada, se envolve a família, você tem que aprender a consultar a Deus em primeiro lugar, e depois a sua família, amém?
Jorão é o tipo de homem que entra numa guerra sem procurar a orientação de Deus. Porque, irmãos, tem momentos que nós vamos entrar em guerra, mas quando nós entramos numa guerra debaixo da direção de Deus, o general garante a nossa vitória. Mas se nós entrarmos em guerras que nós não deveríamos entrar sem a direção de Deus, nós vamos sair machucados. E corremos o risco de machucar quem nós amamos. Então recebe isso nessa noite. Jorão é o tipo de homem que não busca conselho, que não busca orientação, que não busca direção de Deus e que coloca a vida de todo mundo em perigo. Porque numa guerra ele não vai sozinho, ele tem que levar um exército junto. Tem ou não tem? E esses homens que vão para a guerra têm família? Tem ou não tem? Então nós precisamos pegar o texto e entender a extensão daquilo que a gente está lendo. O texto continua. Ele vai para a guerra e vai chamar outro rei para entrar na guerra com ele. É engraçado que Jorão significa o Senhor exaltado, o nome dele era bonito. Mas nós vamos perceber que na trajetória de vida dele, nos 12 anos que ele reinou, ele nunca exaltou o Senhor. Então não adianta ter um nome profético se o coração não é obediente e o espírito não está pronto a obedecer ao Senhor. Aí ele vai chamar outro rei para entrar na guerra com ele. Quem vai aparecer na história? Josafá. Olha o que está escrito aí, verso 7. Ele enviou esta mensagem para Josafá, que era rei de Judá. Rei Josafá, o rei de Moabe se revoltou contra mim. Gostaria de saber se posso contar com seu auxílio na guerra contra Moabe. Olha o que Josafá respondeu: conte comigo, rei Jorão, os meus soldados e os meus cavalos estão às suas ordens, estaremos unidos na luta contra Moabe. Ao contrário de Jorão, Josafá era um homem temente a Deus. O nome Josafá traduzido significa Yahvé é o meu juiz, ou Deus é o meu juiz. Preste atenção, ele vai entrar numa guerra com Jorão, que é filho de quem? De Acabe. Mas todo mundo conhece o texto de 1 Reis 22, onde ele entra numa guerra com o pai de Jorão, que era Acabe. Se lembram dessa história? E Acabe foi ninja, porque Acabe se veste como um soldado comum e pede a Josafá para entrar na guerra vestido com as vestes reais. Foi desonesto com Josafá ou não? Foi ou não foi? Lembram da história? E aí, o que o rei da Síria, porque Acabe vai tentar recuperar a cidade de Ramote Gileade, o que o rei da Síria dá ordem ao seu exército? Nem grande, nem pequeno, peguem um rei. Porque capturar o rei era uma forma de fazer um exército inteiro se render, sim ou não? O que a Bíblia conta? O que o soldado da Síria decidiu fazer, os soldados? Bem, nós vamos procurar o rei. Quem é que estava vestido com as roupas reais? Josafá. Quando eles viram que era Josafá e que não era Acabe, eles deixaram Josafá livre. Mas a Bíblia conta lá em Crônicas que ele fez uma oração e, entrando numa guerra que não era dele, Deus operou livramento. Por quê? Porque Josafá era um homem temente a Deus. E se lembram de 1 Reis 22, quando ele pede para consultar um profeta para saber se era para entrar nessa guerra ou não? Nós vamos ver que aqui ele vai tomar a mesma atitude. Josafá é o contrário de Jorão, é aquele homem que não faz nada sem consultar a Deus. Aleluia, irmão. E só tem resposta do céu quem é alinhado com o céu. Só tem resposta do céu para quem anda alinhado com as coisas que são do alto. Paulo, escrevendo no capítulo 3 aos Colossenses, ele diz que se nós ressuscitamos com Cristo, o que deve ocupar nossa mente? As coisas que são... Irmãos, sinceramente, nós passamos a maior parte do nosso tempo preocupado com as coisas que são daqui. Nós temos que rever nossa adoração ao Senhor. Eu não entendo por que a pessoa pede para Deus abrir uma porta de trabalho e depois que a porta de trabalho é aberta, a pessoa some da igreja. Falei, miserável, você não estava pedindo a Deus para abrir uma porta para você? Seu ingrato, leproso. Recebeu a bênção e foi embora, não voltou para agradecer. A pessoa pede a Deus para poder abrir a porta, que precisa estar solitário, estou precisando de uma companhia, quero casar. Deus vai, abençoa, dá um casamento, a pessoa some da igreja. Por que você sumiu? Irmão, vida de casado é diferente. Falei, ordinário, ingrato.
Você alcançou o que queria e agora você dá as costas para Deus? Pede a Deus para realizar o sonho da maternidade e da paternidade. Os filhos nascem, o camarada some da igreja e a mulher junto. Por que você não está na igreja? Não, porque eu estou com um menino pequeno, você já viu como é que é. Falei, ingrato casa com ingrata. Josafá era o homem que não deixava de fazer absolutamente nada, sem antes consultar a quem? Ao Senhor. Agora a gente vê que o perfil dele é totalmente diferente de Jorão. Deixa marcadinho aí, vamos só em 2 a Crônicas 17. Jorão não seguiu Baal que o seu pai e a sua mãe adoravam. Sim ou não? Mas ele continuou apegado à idolatria da família, não foi? Jorão fez isso. Olha o que Josafá vai fazer, olha como é que ele começa o reinado dele, veja a diferença de caráter dos dois. 2 Crônicas 17, versos 3 e 4, vou ler na minha versão. O Senhor esteve com Josafá, porque nos seus primeiros anos, ele andou nos caminhos do seu antepassado Davi, ele não adorou a que Deus? A quem que ele não adorou? Ao contrário de Jorão, ele não adorou a Baal, ok? Baal não era o deus de Acabe e Jezabel? Jorão não seguiu Baal, mas seguiu os bezerros de ouro que Jeroboão I havia feito. Olha o que diz aqui, ele não adorou o Deus Baal, mas seguiu o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos e não seguiu as práticas de Israel. Josafá é o exemplo de quem não copia o péssimo testemunho da família. Irmãos, é muito triste para nós que somos pastores, quando nós estamos dentro da igreja conduzindo um rebanho, e alguém de fora fala assim, fulano é da sua igreja? Eu falo, por quê? Não vale nada. É igualzinho a família, eu falo assim, mas esse miserável não passou pelo novo nascimento, não? Está repetindo o padrão de comportamento reprovável da família. Veja bem, Jorão não deixou de ser um idólatra, apesar dele não adorar os deuses de seus pais. Josafá foi na contramão ou não foi? Não é o que o texto fala para a gente? Ele não seguiu o caminho do seu pai, pelo contrário, ele se inspirou em Davi, seu antepassado. Então eu quero que você entenda que de novo Josafá está entrando numa guerra. Por quê? Porque Josafá tem uma coisa que é característica dele, ele é prestativo e é solidário. Eu sempre falo, voltando à história lá de Elimeleque com Noemi e as suas 2 noras, quando eu vejo a história daquelas 2 noras, Orfa e Ruth, as 2 choraram com Noemi, as 2 beijaram Noemi, mas quando Noemi não tinha mais nada para oferecer, quem foi que ficou do lado dela? Orfa ou Ruth? Ruth, valorize as pessoas que ficam do seu lado, quando você está na pior fase da sua vida. Aleluia, irmãos, Deus está falando. Não fique empolgado com quem está do seu lado quando você está na melhor fase do seu casamento, da sua saúde, da sua vida financeira, do seu ministério, porque esse tipo de gente beija e abraça, mas quando o dia mal chega, vai embora. E se eu pedisse para vocês trazerem à memória aqui, alguém que vocês conhecem, que quando vocês enfrentaram tempos difíceis na vida de vocês que foram embora, eu tenho certeza que vocês têm testemunho para dar nessa área. Tem ou não tem? Sim ou não? Porque ficar do lado da gente quando tudo está bem, irmão, até o ímpio fica. Difícil é a pessoa permanecer do seu lado quando os dias maus chegam. E deixa eu te dizer uma coisa, os dias maus chegam para todos nós. Então cuidado com quem é órfã na sua vida, com quem está com você nos melhores momentos da sua vida, mas quando o dia mau chega, cai no capinado e te deixa na mão. Josafá era o tipo de homem que não abandonava o outro, mesmo quando ele entra numa batalha, quando ele entra numa guerra. Aleluia. Você é o tipo de homem que não abandona o barco quando o mar fica revolto? Você é alguém que realmente se coloca do lado do outro, do seu irmão, da sua irmã, da sua esposa, dos seus filhos, do seu ministério? Você é uma pessoa com quem o seu pastor pode contar quando os dias maus chegarem na Batista do Caminho? Pare para pensar nisso.
A igreja está cheia de órfã, gente que chora, que beija, estamos junto, mas na hora que o bicho pega, irmão, sai pela porta. E todo pastor vive isso. Então eu quero que você entenda que Josafá era o contrário de Jorão. Ele vai entrar numa guerra porque ele é solidário. Jorão era o rei do norte, ele era o rei do sul, mas era o povo de Deus que estava sendo ameaçado, porque independente das atitudes de Jorão, Deus tinha uma promessa com ele, sim ou não? Deus não havia dito que iria tirar o reino de Roboão, filho de Salomão? Lembra da história? Mas que Deus manteria a promessa que ele havia feito a Davi, que nunca faltaria um descendente no trono? O reino foi dividido com permissão de quem? De Deus. Mas o que Deus espera é que o nosso coração seja um coração quebrantado na presença dele. Aleluia. Vamos continuar o texto. Verso 8. Josafá pergunta para Jorão: quais são os seus planos de guerra? E Jorão respondeu o quê? Subiremos pelo caminho do deserto de Edom. Às vezes, irmãos, nós sofremos porque nós deixamos o Jorão da vida conduzir a nossa história. Qual é o caminho que foi escolhido por Jorão? Ir pelo caminho do deserto de quê? De Edom. Deserto fala de quê, irmãos? Falta de quê? De água. Nós vamos ver que chegou um ponto em que não tinha água para os soldados e não tinham água para os animais. Jorão, como não era um homem temente a Deus, ele era carnudo, carnal, ele vai jogar a culpa em Deus quando a água acaba. Mas preste atenção, ele não consultou a Deus se era para entrar na guerra. E para guerrear ele teve que entrar onde? No deserto de Edom. Olha o que o texto vai dizer. 9. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de quem? Qual outro rei que está aí? Edom. E depois de seguirem pelo deserto por 7 dias, quanto tempo eles ficaram no deserto? 7 dias. O que acabou? Havia acabado a água, e não encontraram água para os seus soldados e nem para os seus animais. Terceiro rei que aparece na história, o rei de Edom. Tem nome? Tem nome? Ele é rei de Edom. Nós não sabemos nada sobre ele. Esse homem entra mudo e sai calado de uma guerra. Eu te pergunto, como que eu, como rei, vou me aliar a outros 2 reis e vou entrar numa guerra e não tem nada registrado ao meu respeito? Sabe como que eu vejo esse rei de Edom? Como o exemplo do homem omisso. Omissão é pecado, irmãos. Tem homem, que não move um dedo quando ele enfrenta dificuldade na vida. Nós estamos vivendo um tempo em que o papel do homem está sendo desconstruído, porque o negócio agora é ser mulher, não é ser homem. E aí o que está acontecendo? Muitas mulheres estão tendo que assumir o papel do homem dentro de casa. O feminismo cresceu, por quê? Porque está faltando o homem. Está entendendo? Está faltando o homem. O papel da mulher é um, o papel do homem é outro. Se o homem é omisso no papel dele, ele vai sobrecarregar a mulher. Qual é a reclamação das mulheres de hoje? Que os homens não estão sendo homens. O rei de Edom representa aquele homem que, se a família está na presença de Deus ou não, não faz diferença nenhuma. Qual é a música da vida do homem que segue o estilo do rei de Edom? O hino do inferno de Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Você vai deixar a vida te levar ou você vai pedir ao Senhor que guie os seus passos? Porque a igreja sofre hoje porque está cheio de homem com o perfil do rei de Edom. É aquela pessoa que não faz diferença, não soma. E Tiago 4,17 fala o quê? Que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Então omissão é o quê? Pecado. Como que você entra numa guerra, vai para o meio do deserto, não tem uma fala desse homem registrado?
Esse homem foi como a rosa lagrega, foi acompanhante dos outros dois reis, de Jorão e Josafá. Não se fala nada desse homem. Então nós temos o carnudo ou carnal, nós temos o omisso, que é o rei de Edom, que nem o nome dele nós sabemos, que não é citado, mas nós temos um Josafá, que é um homem que não faz nada sem consultar a Deus. Que tipo de homem nós queremos ser? Essa resposta você tem que ter na sua cabeça. Lembra do Jorão, que decidiu começar uma guerra, porque os moabitas não estavam pagando o tributo? Olha o que ele vai dizer no verso 10. E agora, quando a água acaba, o que vamos fazer? Exclamou o rei de Israel. Será que o Senhor nos ajuntou, os três reis, para cairmos nas mãos de quem? Está lendo o texto? Na mão de quem? Sabe qual é o problema de Jorão? Jorão é o homem carnal, que toma as decisões, que quer vencer no grito, sabe? Aquele que quer nivelar na queda de braço. É igual quando o pai quer nivelar com um filho adolescente, que está naquela fase que todo mundo conhece. Você vai medir força com um adolescente? Se você for medir força, dá certo, irmãos? Não. Ele arrasta todo mundo pelo caminho do deserto de Edom, porque a ideia foi dele, não foi? Quando a água acaba, o que ele vai dizer? Mas será que Deus nos juntou aqui para nos entregar nas mãos do inimigo? Lembra que eu disse que o homem que não busca conselho, que não busca orientação, quando as coisas dão errado, ele vai atribuir a culpa a alguém? Jorão está culpando quem? Quem que ele está culpando aqui? Deus. Mas ele consultou a Deus para poder entrar numa guerra? Não. Ele pediu a Deus para mostrar qual o caminho que ele deveria entrar para vencer essa guerra? Não. Mas eu louvo ao Senhor que Deus não é gente. Eu falo isso na igreja o tempo todo. Deus é espírito. Porque se Deus fosse gente, todos nós estávamos lascados. Mas com amor eterno ele continua nos atraindo. O texto continua. Josafá, que era um homem temente a Deus, no verso 11. O que ele vai fazer? A mesma coisa que ele fez quando ele lutou do lado de Acabe. Naquele tempo era o profeta Micaías. Aqui é o profeta Eliseu. Olha o que ele diz no verso 11. Mas Josafá, rei de Judá, perguntou: não há um profeta do Senhor entre nós? Se houver, podemos consultá-lo, e ele falará em nome do Senhor e nos dirá o que devemos fazer. Então um oficial do exército de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era discípulo do profeta Elias. Josafá respondeu: a palavra do Senhor está com ele. E o rei de Judá, o rei de Israel e o rei de Edom, o omisso, que a gente não sabe nada sobre ele, foram consultar quem? Quem que eles foram consultar? Eliseu. E olha que coisa interessante. Eliseu sabia que o rei de Israel, Jorão, era um idólatra? Sabia ou não sabia? Sabia que ele era um apóstata? Sabia. Sabia que ele era um cara do mal? Sabia ou não sabia? Você acha que o profeta, o homem de Deus, não tem discernimento espiritual? Paulo em 1 Coríntios 12:10 diz que é um dos dons que a gente deveria buscar, irmãos. Todo mundo quer falar em língua, todo mundo quer profetizar, mas raramente eu vejo alguém pedir o dom de discernir espírito. E nós estamos precisando pedir esse dom dentro da igreja ou não? Eu sou da época da propaganda do shampoo Denorex, lembra? Parece, mas não é. Vão os três bonitões diante do homem de Deus para falar. Olha o que foi que Eliseu respondeu quando ele viu Jorão. Verso 13. Porém Eliseu falou com dureza ao rei Jorão de Israel: nada tenho a ver com você, rei de Israel. Por que não vai consultar os falsos profetas que o seu pai e a sua mãe consultavam? O rei de Israel, porém, respondeu: não, porque o Senhor é que nos chamou aqui, 3 reis, para entregar-nos nas mãos dos moabitas. Você acha que Eliseu estava ali por livre e espontânea vontade? Hein? Você acha que ele vai se apresentar aos reis por livre e espontânea vontade? Não. Mas Eliseu era o quê? Um profeta, um mensageiro de Deus. Era quem tinha a mensagem de Deus para o seu povo.
Sabe, irmãos, tem muitas vezes nós vamos nos encontrar em situações que a gente também não gostaria de estar nelas, sim ou não? Hein? Mas se Deus te levantou e te chamou como mensageiro, você precisa aprender a liberar aquilo que Deus fala com você. Aleluia. E eu acho interessante que quando os 3 reis vão até o profeta, não são os reis que conversam com o profeta. Quem é que toma a decisão de falar com eles? Eliseu. E Eliseu vira para o rei de Israel e falou assim: o que você está fazendo aqui? Você está vindo me consultar o Senhor? Por que você não vai consultar os profetas que os seus pais levantaram lá atrás? Mas tem uma coisa que Eliseu também sabia, irmãos. Ele sabia quem ele era e qual era a razão de Deus ter levantado ele. Muitas vezes você vai ter que orar por pessoas que você não gostaria de orar, mas como um servo e uma serva do Senhor, você tem que aprender a orar. Aleluia! Amar o inimigo, irmão, não é fácil não. Isso é bonito para a gente cantar aqui na frente, mas no dia a dia, você amar o seu inimigo, vamos ser honestos, é fácil? Quem é que consegue amar o inimigo aqui? Na sua própria força. Se não for o Espírito de Deus agindo no nosso coração, nós não perdoamos. Perdoar quem me persegue, quem me machuca, quem quer me destruir, irmão, só Jesus para fazer isso na nossa vida. E olha que coisa interessante. Eliseu vai entregar a mensagem do Senhor, mas olha o que ele diz no verso 14: tão certo como vive o Senhor dos exércitos a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, aqui presente, eu garanto que não me incomodaria com você, respondeu Eliseu. Eliseu está dizendo assim: nenhum dos dois, nem o omisso e nem o carnal merece nada, mas por causa de um homem que era temente a Deus, ele ia responder o que eles foram perguntar. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que Deus age em favor dos maus por causa dos bons que o cercam. Irmão, preste atenção no poder que Deus deu a você. Muitas pessoas são abençoadas do nosso lado, não é por causa delas não, mas é pelo amor e pela lealdade do Senhor para conosco. Você já parou para analisar que o local onde você trabalha muitas vezes é abençoado por sua causa? Quantos pais veem os seus filhos irem para a rua, irem para fazer alguma coisa que não agrada o Senhor, e por que os filhos não são destruídos lá fora? Porque tem um pai e tem uma mãe que dobra o seu joelho em favor da vida deles. Aleluia! Vocês estão entendendo que Deus age em favor dos maus, por causa dos bons que estão do lado deles? Você entende o seu papel nesse mundo, meu irmão? Eu vim aqui nessa noite para saber se você entende qual é o seu papel nesse mundo, ou vai, deixa a vida me levar. Irmãos, eu não quero que a vida me leve não, eu quero que os meus passos sejam guiados pelo Deus a quem eu sirvo. Aleluia! Eliseu vira e fala: se não fosse por causa de Josafá, que eu sei que teme ao Senhor, eu nem receberia você, Jorão, e muito menos o rei de Edom. Mas por causa de um homem que era temente a Deus, ele vai entregar a mensagem, a revelação do Senhor. Mas Jorão devia ser aquele tipo de homem carregado. E vou falar com vocês, tem pessoas que são tóxicas. Não vamos ser iludidos com a vida não. Tem gente que faz mal para a gente. Amar e perdoar é obrigatório, amém? Mas conviver é opcional. Tem gente que você vai ter que aprender a amar à distância. Tem que ter um perímetro de segurança emocional. Você já viu aquela pessoa que a sua casa está bem, está tudo de boa, e quando a pessoa chega começa a confusão? Vocês nunca perceberam isso, ou a família de vocês veio de Marte? Sua casa está um sossego, aí chega aquele parente, vim te visitar. Irmão, a paz que estava na sua casa acaba. Seja ninja, fica na torre de vigilância, perceba que isso é o inimigo. Porque você está buscando, está consagrando a sua família, consagrando o seu lar. Chega alguém que não tem esse mesmo propósito, pode saber que vem carregado. Porque olha o que acontece no verso 15. Mas agora, olha o que Eliseu disse: chamem um músico para tocar uma música,
E enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Irmãos, às vezes o ambiente está tão carregado que a gente tem que cantar uns corinhos antes de orar, sim ou não? Já passou por essa experiência, fazer uma visita, o negócio está tão carregado, fala assim, Jesus, eu tenho que cantar aqui um pouquinho, vamos adorar o Senhor aqui, para quebrar essa opressão que está no ar. E é engraçado que eles sabiam muito bem que a revelação acompanhava a adoração. Eu não vou ler isso aqui por causa do tempo, mas 1 Crônicas 25, verso 1, vai falar sobre isso. O troço estava tão carregado que Eliseu falou assim, pelo amor de Deus, chama um músico. Vamos criar uma atmosfera espiritual favorável aqui, para que eu possa receber a revelação do Senhor. Então o louvor tem poder também, né, irmãos? Por isso que o louvor precede a palavra. Por que nós cantamos antes da palavra? Isso aí é uma liturgia boba, que veio do nada? Não, porque às vezes o camarada entra por aquela porta ali, a pessoa não teve um momento com Deus durante o dia, e é no louvor, irmãos, que isso vai sendo quebrado, sabe? O coração vai sendo preparado para receber a palavra do Senhor. E o texto ainda diz, e ele disse, agora a revelação veio, cavem muitas e muitas cisternas ou covas, ou valas neste vale, pois assim diz o Senhor, ninguém verá chuva nem vento, e mesmo assim este vale se encherá de água, e vocês, seus rebanhos e seus animais terão muita água para beber. Irmão, sabe qual foi a ordem que Deus deu? Para cavar vala do lado do leito seco de um rio. E olha o que Deus usa Eliseu para falar, vocês não vão ver nem chuva nem vento, porque como que eu vou cavar uma vala do lado de um leito seco de um rio? Deus fez brotar água, aleluia! O que eles tinham que fazer? Cavar as valas. Mas quem ia fazer a água brotar e surgir foi o Senhor. E para não deixar dúvida, não teve nem vento e nem chuva. Imagina que você está caminhando ao longo de um leito seco de um rio, você cava uma vala do lado e de repente aquela água começa a fluir como uma enxurrada. Isso é poder de Deus. Mas para ver essas coisas, irmãos, tem que estar alinhado com as coisas que são do alto. Eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis, mas o sobrenatural de Deus se manifesta quando os tempos são difíceis mesmo. E o texto ainda diz, Deus não só fez brotar água, olha o que diz o verso 18, mas isto é pouco para o Senhor, Ele também lhes dará a vitória sobre os moabitas, porque tinha um Josafá naquele trio. Para resumir a história, o que era o leito seco de um rio encheu de água. Quando os moabitas viram o reflexo das águas, eles não viram água, eles viram sangue. E na cabeça deles, eles imaginaram o quê? Que os 3 reis brigaram entre si, então era o momento propício deles atacarem. Por quê? Porque na cabeça deles, eles achavam que eles tinham brigado entre eles, e o que eles viram como sangue era a água que Deus havia feito encher o vale. Deixa eu te falar uma coisa, quando você anda debaixo da direção de Deus, Deus confunde seu inimigo. Irmão, só Deus para fazer um negócio desse. Onde tinha água, o que o inimigo viu? Sangue. E aí eles vieram de boa, porque para que eu vou me preparar para enfrentar um exército, se na minha cabeça o exército se destruiu? Foi a deixa. A Bíblia diz que quando o exército de Moabe chega, sem preparo, sem estar disposto a guerrear, porque na cabeça deles todos estavam mortos, olha o que diz o verso 24, quando porém chegaram ao acampamento inimigo, o exército israelita se levantou e atacou com fúria os moabitas e os fez fugir. Os israelitas perseguiram os moabitas e arrasaram o território, destruíram as cidades, encheram de pedras os campos, entupiram os poços e as fontes de água, derrubaram as árvores que davam frutas e só não destruíram o forte de Qui-Aresete. Mais tarde, porém, essa fortaleza foi cercada e conquistada pelos que atiravam com fundas. Deus deu vitória sobre o inimigo. Não é tempo de nós recuarmos.
Não deixa essa cultura do inferno desconstruir o seu papel como homem. Nós estamos precisando de homens que sejam homens e não meninos. Amém? Nós precisamos de um exército de homens. Menino não serve para ir para a guerra. Quando é que nós vamos amadurecer espiritualmente para assumir o nosso papel e a nossa função naquilo que Deus tem preparado para nós? E para encerrar, verso 26, quando o rei de Moabe viu que a batalha estava perdida, reuniu 700 dos seus homens armados com espadas e mandou atacar o rei de Edom. Quem era o rei de Edom? O omisso. Mas de nada adiantou, eles foram derrotados. Então o rei de Moabe pegou seu filho mais velho, o que mais tarde seria rei em seu lugar, e o ofereceu em sacrifício em cima do muro da cidade. Isso trouxe grande indignação contra Israel. Por isso retiraram-se dali e voltaram para sua terra. O rei de Moabe, quando se viu acuado, ele lançou o ódio que ele tinha sobre o seu próprio filho. E ele sacrifica o seu filho em cima de uma muralha. Sabe por que os reis retrocederam? Porque essa história já também havia acontecido no meio do povo de Deus. Lembra de Moloque? Quem introduziu o culto de adoração a Moloque foi Salomão. Dá para imaginar que o homem mais sábio que já existiu foi o Deus que introduziu o culto de adoração a Moloque. E Manassés fez seus filhos passar pelo fogo. Eu não tenho tempo para isso, mas em Jeremias tem uma palavra do Senhor que o Senhor diz: onde foi que vocês aprenderam essas coisas? Pois quando vocês fazem os seus filhos passarem pelo fogo, vocês se contaminam com a imundícia daqueles que não são meu povo. E nós estamos vivendo um tempo em que as leis favoráveis ao aborto estão ganhando força. Não pense que Moloque deixou de existir. O aborto que nós conhecemos é o culto de adoração a Moloque que existe até hoje. Porque é mais fácil descartar uma vida que está em gestação no ventre de uma mulher do que assumir o papel de homem e a responsabilidade em relação a essa vida. Nós estamos vendo isso aí. Isso gerou tanta indignação entre aqueles reis, que eles recuaram quando viram o próprio rei de Moabe sacrificar o seu filho. Irmãos, o papel do homem é muito importante dentro da sua família. Não seja um marido omisso. Não seja aquele marido turrão que toma decisão sem compartilhar com a sua esposa. Conversa com ela, ela foi colocada do seu lado para isso. Quando você tiver que tomar decisões que vão afetar seus filhos, sente-se com seus filhos e converse com eles, ore com eles. Nós precisamos resgatar algo que é tão essencial na nossa vida: consultar a Deus para toda decisão que nós formos tomar. Quando você viver como Josafá viveu, você vai ter uma resposta. Quando a depressão rondar sua casa e talvez um dos seus filhos, porque nós temos muita gente dentro da igreja que enfrenta depressão, e vou te falar, depressão não é frescura e nunca foi. Mas quem anda alinhado com o céu, Deus dá resposta e estratégia. Quem anda alinhado com o céu vai ter resposta e estratégia para superar as crises de relacionamento conjugal, crise de relacionamento com o filho, com a família, ou até mesmo uma crise financeira. Está faltando o homem alinhado com o céu de verdade para ter resposta quando os dias maus chegarem. O que a gente está vendo por aí é muito homem omisso, ou muito homem que quer vencer na força do seu braço, que fala mais alto, e que quando as coisas dão errado, joga a culpa na esposa, joga a culpa nos filhos, joga a culpa na profissão que abraçou, no trabalho que tem. Mas Deus não chamou ninguém aqui para ser moleque, para ser menino. O Senhor nos chama para sermos homens cheios do poder do Espírito de Deus.
E eu espero que você tome posse dessa palavra nessa noite. Eu não quero ser o tipo de homem que o rei de Edom foi. Não quero ser o tipo de homem que Jorão foi. Mas eu quero ser o tipo de homem que Josafá foi. E a Bíblia diz, lá em 1 Reis 22, se você ler o capítulo todo, você vai descobrir isso. Que ele começou a reinar com 35 anos. Josafá não começou a reinar como um moleque, um menino. E durante 25 anos ele reinou em Judá. Ele era um homem maduro. E nós estamos precisando de gente madura dentro da igreja. Irmãos, eu não sei por que a gente briga por coisas tão insignificantes. Tem gente que briga por causa de cargo, irmãos. Nós estamos em pleno século 21. Jesus está na porta para vir buscar a gente. Você vai brigar por causa de cargo? Você saiu da igreja por quê? Porque fulano de tal me fez mal. Eu falei, vem cá, miserável, mas quem morreu por você? Foi fulano de tal? Você está olhando para a pessoa errada. Não sei, aquela igreja é estranha. O pessoal não vai com a minha cara, não me dá a paz do Senhor. Eu falei, irmão, você não te dá a paz do Senhor, vai lá e dá a paz. Eu dou paz, irmãos, porque eu tenho a paz de Cristo. Se o camarada não quer me dar a paz, irmão, você está oprimido, mas eu quero te dizer que, receba a paz de Cristo. Nós temos que aprender a parar de agir como menino. Antigamente, quando a gente falava do pecado, as pessoas mudavam de atitude, hoje elas mudam de igreja. Valadares tem uma migração de povo de igreja, irmãos, eu acho isso muito estranho. Eu me converti na igreja Maranata, fiquei 2 anos na igreja Maranata, passei por uma experiência na minha família pessoal que me fez deixar a igreja Maranata, e entrei na igreja Batista. E eu estou na igreja Batista até hoje. Eu só me ausentei da igreja Batista nos 5 anos que eu estudei em Viçosa. Porque não tinha uma batista renovada, mas Deus preparou uma Assembleia de Deus, e eu brincava com os irmãos, falava que eu era batisbleia. Os irmãozinhos na harpa, falei, irmão, vamos mexer aí, a harpa é benção, mas vamos botar uns corinhos aí também. Aí o pastor Getúlio, que foi meu pastor, partiu para a glória. Pensa num homem usado por Deus. Eu fiquei 2 anos numa igreja batista tradicional, falei, Jesus, se o senhor me arrancar daqui, eu vou desviar. O povo está falando que as coisas aqui é de um jeito, esse negócio é espiritual. Eu sei que um dia, irmãos, passando em frente à Catedral de Viçosa, no centro, né, no miolo, porque Viçosa não tem centro, tem miolo. Quando eu dei por mim, irmãos, eu já estava sentado no último banco. E eu me lembro até hoje que eles estavam cantando uma música do Prisma, que é um conjunto adventista, chamado Um Milagre, Senhor. Vocês conhecem? Lembram disso aí? Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor, eu não sou... Não é? Conhece essa música? Irmão, quando terminou de cantar, eu estava no último banco. Deus falou comigo, é aqui que eu preparei para você ficar. Fiquei 5 anos na Assembleia de Deus. Voltei para Valadares com o maior dilema da minha vida, porque eu fui batizado na Batista do Calvário com o pastor Edivaldo. Meu Gamaliel foi muito bom. E aí eu me lembro, num culto de terça-feira, eu sentado, irmão, o pastor Edivaldo pegava com a sanfona dele, ficava tocando, e ele tocando e cantando, o meu cálice elevo a ti, Senhor. Eu sentei no último banco, quem conhece a Batista do Calvário, né? Ela parece um anfiteatro. E eu estava sentado lá e falei, Senhor, aqui é o lugar que o Senhor tem para mim, onde é que o Senhor quer que eu fique? Eu vim da Assembleia de Deus, eu estou perdido. Eu não sei onde que eu vou ficar. E Deus tomou o pastor Edivaldo em línguas e falou, meu servo, tu me perguntas, onde é o teu lugar? Eis que te digo que te trouxe aqui nesta noite para falar contigo, que este é o teu lugar por um tempo, porque tu sabes o que foi que eu disse a você com 12 anos de idade. Irmãos, quando foi a primeira vez que eu tive contato com profecia, e eu me lembro que Deus falou assim, eis que tem um chamado na sua vida para ser pastor. Com 12 anos de idade eu falei, antes o senhor tem que deixar eu ter uma profissão, para depois eu ser pastor, para ninguém falar que eu virei pastor porque eu não dei certo em alguma coisa. Porque Valadares é uma cidade que me preocupa, o cara sobe no monte como profeta e desce como pastor. Nós temos uma fábrica de pastor em Valadares, que é uma coisa que me preocupa. Gente que não tem chamado, não é chamado, é bicudo, intrometido, e ainda abre uma porta, abre igreja e estraga a vida dos outros.
Eu falei isso com 12 anos de idade. O Senhor falou comigo: lembra-te do que foi que eu te disse aos 12 anos de idade. Irmãos, eu sentadinho no último banco, lembro até hoje. Falei: Senhor, será que é comigo? E tu ainda pergunta se é contigo que estou falando? Pensa numa cara vermelha. Se eu pudesse afundar naquele banco ali, eu afundava. Mas nenhuma das palavras que Deus me disse até hoje caíram por terra. Foi o que Josué falou antes da morte dele. Reuniu todo aquele povo e falou: não sei quem vocês querem servir não, mas eu e minha casa serviremos, porque nenhuma das palavras que Deus diz por intermédio do seu servo Moisés caíram por terra até o dia de hoje. Deus ainda é o mesmo. Então nessa noite nós vamos pedir ao Senhor para que nós sejamos homens como Josafá, tementes a Deus, homens que não vão fazer nada sem antes ter uma orientação de Deus e das pessoas que estão do nosso lado, para não tomar decisão precipitada que coloca o casamento em risco, que coloca o relacionamento com os filhos em risco e que coloca em risco também a sua vida ministerial. Amém? Você crê nisso? Você vai fazer a leitura desse capítulo em casa outra vez. E nessa noite, foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para que a gente possa definir que tipo de homem nós vamos ser. Mas vamos ser homem, moleque não dá não. Vamos assumir o nosso papel de homem, para que Deus possa honrar a nossa família, para que Deus possa salvar a nossa família, para que Deus possa usar esse espaço desta igreja, como um lugar onde Ele vai impactar os que entram por aquela porta. E fica firme no Senhor, porque Jesus está voltando, irmãos. Não dá mais para a gente brincar não. Esse negócio que amanhã é um multa, é igual o faraó na praga das rãs. Moisés chegou e falou assim: você quer que eu ore para isso aqui acabe? Quando amanhã, irmão, imagine sua casa cheia de rã. Para aí um pouquinho, pensa comigo, pensa sua cama, cheia de rã. Banheiro que você usa, cheio de rã. Chega um homem de Deus e fala assim: você quer que eu ore para que essa praga cesse agora? Não, você volta amanhã. Irmão, eu não quero nada para amanhã que eu já deveria ter feito ontem. Porque Deus tem propósito. E em nome de Jesus, o propósito dele vai se cumprir na nossa vida. Recebe essa palavra nessa noite? Varões galileus, homens valorosos, vamos ficar de pé para a gente poder orar? A vontade é da gente ficar aqui até mais tarde, mas eu já vi que tem mesa arrumada lá em cima. E pensa num povo que gosta de comer. A gente não bebe não, né, irmão? Mas o que a gente come, a glutonaria, é uma coisa que a gente tem que ficar ninja. O povo apaga a luz que os crentes chegaram. Então o faro da gente já é treinado, né? Vi umas mesas lá, epa, tem alguma coisa sendo preparada aqui. Levante a sua mão para o céu. Senhor Jesus, nesta noite nós levantamos as nossas mãos, reconhecendo que acima de nós o Senhor reina e vive eternamente. Não é fácil ser um servo do Senhor, obedecer a tua voz, mas a palavra diz que é o único meio de nós experimentarmos o sobrenatural do Senhor. Cada homem que está aqui nesta noite é alguém que o Senhor escolheu, é alguém que o Senhor chamou, capacitou para uma grande obra. E nós queremos pedir ao Senhor nesta noite que tudo aquilo que nos afasta do teu altar seja quebrado, em nome de Jesus. Nós não queremos ser do tipo, Senhor Deus, do rei Jorão, não queremos ser omissos como o rei de Edom era, mas nós queremos ser homens guiados, direcionados, que não vamos fazer absolutamente nada sem antes ter uma resposta do alto, sem que o Senhor nos revele o que temos que falar, o que temos que fazer e como temos que agir. Porque o Senhor levanta uma geração de homens para proclamar as boas novas da salvação e dizer para os perdidos que ainda há esperança. E o Senhor é a bendita esperança do teu povo. Obrigado por esta palavra nesta noite, que é uma palavra de confronto, de reflexão, porque nós não viemos aqui para termos o nosso ego massageado, de forma nenhuma, mas que prevaleça a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelas inúmeras vezes em que nós decidimos coisas sem consultar o Senhor.
E muitas vezes, quando elas não dão certo, quando aquilo que nós sonhamos, planejamos, idealizamos, as coisas não saem do jeito que nós desejávamos, nós colocamos a culpa nos outros e não reconhecemos que a falha é nossa. E não queremos ser omisso também não. Não queremos ser passivos diante de tanta coisa que está acontecendo por aí. Mas queremos ser cheios do Teu Espírito, com a ousadia que só o Espírito de Deus nos dá. E eu quero abençoar esses homens que estão aqui, cada família que está representada através da vida desses homens. Porque o Senhor é Deus de gerações, o Senhor nunca chama um homem sozinho, o Senhor chama para abençoar a sua descendência. E nesta noite nós te exaltamos, pedimos perdão pelos nossos pecados, pela nossa omissão, quando às vezes nós deveríamos ter uma atitude proativa, nós deveríamos confrontar e nós simplesmente ficamos calados. Mas que possamos ser tão cheios do Teu Espírito, que possamos fazer a diferença por onde nós passarmos. E não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo mal, Senhor, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que todos que estão aqui sejam fortalecidos e vigilantes, porque a qualquer momento o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. E nós anseiamos pela Tua vinda, porque a igreja que vai subir é a igreja que deseja a sua volta. É só o que nós desejamos. E que possamos viver uma vida justa e piedosa, como escreveu o apóstolo Pedro, apressando a vinda do Senhor. Porque a natureza geme na expectativa de ser liberta da opressão que o pecado trouxe para todos nós. Mas em Cristo somos nova criação. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Fica conosco. E que sejamos filhos obedientes em todo o tempo. É a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém?